Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, o líder do Império. Capítulo 70 Cerco dos Demônios. Apesar da defesa implacável, os demônios continuaram seu avanço. Trouxeram consigo monstruosas máquinas de cerco, estruturas feitas de ferro enegrecido e carne. Essas abominações rastejavam em direção à fortaleza, carregadas por legiões de demônios menores. Com um estrondo ensurdecedor, uma das muralhas tremeu quando uma besta gigantesca a atingiu em cheio. Os Númenóreanos que defendiam as muralhas se prepararam para o impacto, enquanto as paredes reforçadas por magia resistiam ao ataque da fera. Enquanto tudo isso acontecia, todas as forças fora da muralha já haviam recuado para a segurança dela. Descendo de cima, Viverne e seus cavaleiros sobrevoaram a besta em fúria, fazendo-a rugir de dor ao ser envolvida pelo fogo dos Viverne. Com isso, Merline avançou e começou a lançar bolas de fogo, raios e outros ataques mágicos contra os demônios no campo de batalha. As bruxas sob seu comando se juntaram a ela e começaram a matar centenas de demônios por minuto. No entanto, algumas das máquinas de cerco dos demônios estavam operacionais. Os oficiais responsáveis pelo morteiro gritaram ordens enquanto a equipe alterava a trajetória para atingir as máquinas de cerco. Bum! O som dos disparos de morteiro ecoou por toda a fortaleza, as paredes tremendo a cada tiro. Os demônios rugiram de fúria ao serem abatidos, suas máquinas de cerco destruídas pelas equipes de morteiro imperiais. Mas, do mar, mais demônios continuavam a chegar em ondas sucessivas. Em outra parte da fortaleza, Alexandre e Aquiles lideraram seus homens para defender uma brecha na muralha. Um poderoso demônio, dono de uma estranha magia, lançaram um ataque massivo contra uma seção da muralha, destruindo-a e matando centenas de soldados. A infantaria de Gondor, os lanceiros nascidos da Aurora e os arqueiros Dothraki lutavam em conjunto para repelir o ataque. A infantaria de Gondor formava a segunda linha, com os lanceiros nascidos da Aurora na linha de frente, protegidos por seus escudos e lanças. Atrás deles, os arqueiros Dothraki disparavam contra a horda de demônios, abatendo centenas a cada saraivada de flechas. Carregadores corriam de um lado para o outro, trazendo caixas de flechas para que os arqueiros tivessem um suprimento constante de munição. Alexandre cavalgou em seu cavalo bucéfalo e abriu caminho através da horda demoníaca com sua lança, enquanto Aquiles lutava em meio aos seus mirmidões ao lado dos nascidos da Aurora. Suas espadas, lanças e escudos moviam-se em uníssono, um testemunho de seus anos de treinamento. Aquiles, vestido com sua armadura negra, lutava como uma força da natureza. Cada golpe de sua lâmina decepava membros, decapitava demônios e deixava apenas carnificina em seu caminho. Seus mirmidões correspondiam à sua fúria, dizimando os demônios menores. Alexandre, montado em bucéfalo, comandava suas tropas com brilhantismo tático e ferocidade pessoal. Ele aparou o chicote flamejante de um demônio, girando na cela antes de cravar sua lança em seu coração. Mantenham a posição. Não vacilem, bradou, incentivando seus homens. A brecha na muralha continuava a aumentar à medida que mais demônios a atravessavam. Se não fossem detidos em breve, a integridade da fortaleza ficaria comprometida. No ar, Nixon e Nixena, os dois filhos de Nishara, juntaram-se à batalha. A primeira coisa que viram foi a brecha na muralha, o que os fez dirigir-se imediatamente para lá. Assim que chegaram, não perderam tempo em fazer sua presença ser sentida. Nixon lançou uma poderosa esfera de magia negra contra a horda de demônios que se reunirá. Diferentemente dos Viverne, Nishara e seus filhos possuíam habilidades que iam além do sopro de um dragão. O ataque de Nixon atingiu o coração da horda, aniquilando milhares instantaneamente. Os corpos dos demônios se desintegraram com o impacto, deixando apenas terra arrasada. Nixena sobrevoou o oceano, lançando ondas de magia negra sobre os demônios que tentavam atravessá-lo. Em poucos minutos, a brecha na muralha estava livre de inimigos. Aproveitando a oportunidade, Alexandre ordenou que seus homens selassem a abertura, formando uma barricada improvisada para reforçar as defesas da fortaleza. Em alto mar, Nixena havia erradicado os demônios restantes que tentavam avançar pela água. Um silêncio tenso pairou sobre essa parte do campo de batalha quando a invasão vinda do oceano cessou. No entanto, o mesmo não se podia dizer do resto da fortaleza. Bem acima da fortaleza central, Maximus cavalgava Nishara, observando o caos abaixo. Voando em formação ao lado deles, 50 dragões e 100 valquírias, liderados por Brunhilde em seus corcéis. Seu destino estava à frente, as ruínas de Tiria, situadas além do mar fumegante. Outrora uma grande cidade, Tiria agora havia se transformado em uma fortaleza demoníaca, servindo como a primeira linha de defesa do inimigo antes que pudessem marchar sobre Valíria. Maximus suspeitava que o próprio R. os aguardava além daquelas muralhas em ruínas. Lá embaixo a batalha estava chegando ao fim. O número de demônios diminuía rapidamente. Em breve, os navios de transporte chegariam, levando soldados através do mar para reivindicar Tiria. No entanto, para evitar perdas catastróficas antes mesmo que os navios chegassem à costa, Maximus pretendia estabelecer uma posição na ilha primeiro. Quando Tiria surgiu no horizonte, grupos de demônios alados escureceram o céu, preparando-se para interceptá-los. Mas contra 50 Viverne, Nishara e 100 valquírias, eles representavam pouca ameaça. Maximus virou-se ligeiramente, lançando um olhar por cima do ombro para Hela, que estava sentada atrás dele. Deixarei a fortaleza aos seus cuidados, disse ele. Sem hesitar, Hela se teletransportou diretamente para o coração da fortaleza. Maximus permaneceu no topo de Nishara, observando a batalha se desenrolar.
Esta seria a primeira vez que ele testemunharia Hela em ação, e dadas suas formidáveis habilidades, aniquilar uma fortaleza inteira de demônios provavelmente seria pouco mais que um aquecimento. Ele se virou para Hela, que estava sentada atrás dele, e disse: "Deixarei a fortaleza com você", enquanto Hela se teletransportava diretamente para o centro da fortaleza. Maximus permaneceu nas costas de Nishara, observando a batalha se desenrolar diante dele. Era a primeira vez que ele via Hela em ação, e considerando suas habilidades, destruir uma fortaleza inteira de demônios não era nada. Hela pousou no coração da fortaleza, alertando os demônios próximos sobre sua presença. O ar ao seu redor estava carregado de energia mortal enquanto os demônios se voltavam para encará-la, seus rosnados ecoando pela fortaleza em ruínas. Gigantescos monstros de pedra derretida e aço sombrio. Abominações grotescas costuradas a partir dos cadáveres de seres inferiores e batalhões inteiros de demônios fortemente armados se interpunham entre ela e o comandante. Demônio encarregado da fortaleza. Com um sorriso de escárnio no rosto, Hela ergueu as mãos enquanto lâminas negras irrompiam do chão como um campo de espinhos, empalando centenas de demônios num instante. A fortaleza tremeu enquanto sua magia se espalhava pelo campo de batalha, espinhos negros perfurando máquinas de cerco e despedaçando máquinas de guerra demoníacas. Os demônios rugiram e atacaram todos de uma vez. Uma besta colossal e cornuda, empunhando um martelo do tamanho de uma carruagem de guerra, desceu em sua direção. Ela parou o golpe com uma mão, o chão mal se rompendo sob seus pés, antes de reduzir a arma a pó. Com um movimento rápido da mão, uma dúzia de espadas necrosadas se formaram no ar, perfurando o crânio da besta. Dos céus, demônios alados mergulharam em sua direção. Com um único movimento, Hela conjurou uma infinidade de lâminas de obsidiana, abatendo-os em pleno voo. Seus cadáveres caíram do céu enquanto ela se voltava para a próxima onda de atacantes. Um colosso de carne gigantesco com um corpo repleto de poder demoníaco caminhava pesadamente em sua direção, suas bocas grotescas entoando encantamentos sombrios. Os olhos de Hela brilharam, e com um gesto de braço, correntes de sombra envolveram a besta, apertando-a cada vez mais até que ela desabou sobre si mesma. Foi então que a terra tremeu. Uma figura colossal emergiu do centro da fortaleza, um demônio imponente vestido com armadura, seus olhos ardendo em chamas malévolas. Uma enorme espada farpada repousava sobre seus ombros, irradiando uma aura de pura destruição. Então, o inimigo finalmente chegou, disse o demônio. Com o poder que me foi concedido pelo Senhor da Luz, eu exterminarei você e o resto dos mortais deste mundo. Vocês estão sozinhos contra as minhas legiões. Vocês cairão, assim como todos os outros do outro lado do mar. Hela inclinou a cabeça, confusa. Legiões? Ela gesticulou para o campo de batalha, onde milhares de cadáveres demoníacos jaziam espalhados pelo chão, a fortaleza agora silenciosa, exceto pelo crepitar de chamas distantes. O demônio rosnou. Não importa, eles eram apenas peões que serviam a um propósito muito maior. Suas mortes não significam nada no grande esquema dos planos do meu senhor. Eu mesmo acabarei com vocês. Sem hesitar, ele brandiu sua espada longa. Hela apenas desviou para o lado com uma expressão de puro tédio. Então, quando viu uma brecha, atacou. Correntes negras brotaram do chão, envolvendo os membros do demônio. Ele rugiu, despedaçando-as com pura força, mas Hela já se movia, diminuindo a distância entre eles. Suas lâminas necróticas se formaram em suas mãos, e num único movimento, ela cortou o peito do demônio. O impacto lançou contra as muralhas da fortaleza. Ele se levantou rosnando com sangue fervente escorrendo da ferida. Você se atreve. Hela não o deixou terminar. Ela avançou, suas lâminas apontavam diretamente para o demônio. Cada golpe era preciso, cada movimento um borrão. O demônio tentou contra-atacar, mas ela era rápida demais, implacável demais. Cada golpe de sua espada longa encontrava apenas o ar enquanto Hela se esquivava de seus ataques, cortando cada vez mais fundo em sua armadura. Por fim, com um golpe final devastador, Hela cravou uma lâmina enorme em seu peito. O demônio arquejou, olhando para baixo incrédulo enquanto seu corpo começava a definhar, seu poder se esvaindo no abismo negro de sua magia. Com um último sorriso irônico, Hela girou a lâmina. O demônio soltou um rugido final antes de seu corpo se desfazer em pó, sua alma consumida pela semideusa da morte. Com o silêncio se instalando no campo de batalha, Hela observou as ruínas da fortaleza demoníaca. Ela se espreguiçou e bocejou, pois a batalha havia terminado antes que ela pudesse se divertir um pouco mais. De cima, Maximus já havia terminado de lidar com os demônios alados e observava a batalha. Ele estava feliz por Hela estar do lado deles, já que ela possuía habilidades muito problemáticas para qualquer um que se opusesse a ela. Capítulo 71 R. Lolor. Com a fortaleza tomada, Maximus enviou um mensageiro para avisar os soldados que era seguro atravessar. Centenas de navios entraram em ação e dezenas de dirigíveis começaram a transportar os membros da legião para seus respectivos locais. O exército foi dividido em 3 legiões diferentes. A primeira legião era liderada por Alexandre e Aquiles, que seguiriam para as ilhas ocidentais para eliminar a ocupação demoníaca das ilhas. A segunda legião, liderada por Olorin e Dain II, dirigir-se-ia às ilhas orientais, eliminando os demônios que as ocupavam. A terceira legião, composta por Merlin e Lilith, uniria-se a Maximus em Tyrion para estabelecer uma base e descansar por 3 dias antes de lançar um ataque combinado à Valíria com as 3 legiões.
Os 3 dias seriam usados para permitir que as outras 2 legiões conquistassem as ilhas ao redor de Valíria e descansassem para a batalha final. No mar, o almirante Thorne vinha se defendendo de ataques aéreos e marítimos nas últimas horas, desde o início da batalha. A almirante Thorne estava na ponte de comando de seu navio almirante, o Imperial Fury, cercada pela vasta frota imperial. 800 navios de linha circundavam a ilha, seus canhões disparando enquanto repeliam onda após onda de atacantes demoníacos. Fumaça e fogo enchiam o ar enquanto criaturas demoníacas tentavam romper o bloqueio naval, mas Thorne e seus oficiais as enfrentavam com ferro e canhões. Recarreguem todas as baterias. Mantenham-nas longe dos nossos flancos, ordenou ela, sua voz cortando o caos da batalha. Seus oficiais transmitiram as ordens e, em segundos, outra saraivada devastadora irrompeu dos navios de guerra, destruindo as formas grotescas de bestas marinhas demoníacas que tentavam romper suas linhas. Acima deles, demônios voadores monstruosos com asas serrilhadas e olhos flamejantes mergulhavam, gritando enquanto atacavam a frota. Arpões e balistas operados por artilheiros experientes disparavam contra as criaturas, empalando-as em pleno voo e lançando seus corpos no mar. Dos conveses, arqueiros e magos imperiais desferiram seus ataques. Flechas com pontas de runas explosivas atingiram seus alvos, detonando ao impacto e reduzindo demônios a cascas fumegantes. Magos de batalha lançaram feitiços poderosos, invocando ventos para desequilibrar demônios alados e conjurando torrentes de fogo que transformaram o céu em um inferno. Um grupo de demônios marinhos maiores, cada um do tamanho de um galeão, avançou, suas formas monstruosas rompendo as ondas. Eles se chocaram contra os cascos dos navios de guerra mais afastados, tentando virá-los. Thorne estreitou os olhos e se virou para seus oficiais. Acionem o Stormbreaker e o Thundersvrat. Lancem as cargas de profundidade. As cargas de profundidade eram apenas cilindros de aço cheios de TNT. Os 2 navios de guerra designados manobraram rapidamente para a posição correta. Com uma série de estrondos profundos, explosivos pesados foram lançados na água. Momentos depois, o mar tremeu violentamente quando as cargas detonaram sob os atacantes monstruosos. As bestas gritaram e tremeram antes de seus corpos serem despedaçados pela força da explosão. Apesar de seus esforços, a frota demoníaca não demonstrava sinais de recuo. Mais criaturas emergiram do abismo, acompanhadas por embarcações amaldiçoadas, navios de osso e metal enegrecidos. Seus cascos adornados com almas atormentadas e gritando. Essas embarcações, tripuladas pelos condenados, navegaram adiante, tentando romper o bloqueio imperial. Disparem as munições infernais. Afundem essas abominações, ordenou Thorne. O juramento de ferro e seus navios de guerra ao redor ajustaram seus canhões. Com uma série de rugidos estrondosos, projéteis rasgaram o céu, atingindo os navios amaldiçoados. As embarcações explodiram em chamas, as energias profanas em seu interior entrando em combustão em uma série de violentas explosões. Mas o inimigo ainda tinha mais horrores para desencadear. Uma forma colossal e descomunal emergiu das profundezas, um demônio marinho de proporções titânicas, coberto por uma armadura irregular e gotejando energia sombria. Sua boca se abriu, revelando fileiras de dentes serrilhados grandes o suficiente para partir um navio de guerra ao meio. Ao emergir, as águas ao seu redor se transformaram em um turbilhão, arrastando embarcações imperiais em direção à sua boca escancarada. Thorne cerrou os dentes. Todas as naves, manobras evasivas. Fogo concentrado naquela coisa. A frota entrou em ação. Canhões dispararam, arpões foram lançados e magos de batalha concentraram seus feitiços mais poderosos. A criatura guinchou quando rajadas de tiros de canhão atingiram sua armadura. Mesmo assim, ela prosseguiu destemida. Então, vinda de cima, Nishena desceu. Sua forma sombria cortou o ar, seus olhos brilhantes fixaram-se na besta. Com um rugido gutural, ela liberou uma onda de magia negra, atingindo o demônio marinho com força implacável. A besta se debateu violentamente enquanto sua força vital era drenada, seu corpo definhando sob o poder de Nishena. Em instantes, soltou um último grito ecoante antes de desabar de volta no abismo. Thorne soltou um suspiro profundo, mas não havia tempo para comemorar. Mais naves demoníacas se aproximavam no horizonte. Contudo, a maré estava virando. Com a chegada de Nishena e a defesa inabalável da frota, o bloqueio se manteria. Ela se virou para seus oficiais. Sinalizem para a frota principal. Manteremos a posição a todo custo. Enquanto a batalha se intensificava, o mar ardia com os destroços dos demônios caídos, e a frota imperial permanecia firme, garantindo que nenhum demônio deixasse a região e se espalhasse para o resto do mundo. Com a batalha naval garantindo o bloqueio, as legiões do Império desembarcaram nas costas de Tiria, uma cidade há muito corrompida pela presença demoníaca. A primeira legião, liderada por Alexandre e Aquiles, invadiu as ilhas ocidentais, dizimando hordas de demônios em combates brutais. Os mirmidões e lanceiros nascidos da aurora formaram falanges inquebráveis, seus escudos e lanças penetrando profundamente nas fileiras inimigas, enquanto arqueiros Dothraki lançavam uma chuva de fogo dos telhados. A segunda legião, sob o comando de Olorin e Dain II, avançou pelas costas orientais, enfrentando imponentes máquinas de guerra infernais e construções demoníacas. Os engenheiros anões trabalharam com rapidez, instalando cargas explosivas para enfraquecer as estruturas, enquanto a guarda negra de Naggarond usava suas lâminas etéreas para abrir caminho através das monstruosidades.
Enquanto isso, Maximus e a Terceira Legião, reforçados por Merlin e Lilith, defendiam a cidade de Tíria. Viverne e Valquírias dominavam os céus, combatendo horrores alados que buscavam retomar a fortaleza demoníaca. Maximus, montado em Nishara, liderava devastadores ataques aéreos. Suas lâminas gêmeas abrindo caminho entre os generais demoníacos enquanto as chamas negras de Nishara consumiam batalhões inteiros. Na terra, a magia de Merlin rachou o solo, enviando ondas de energia arcana que incineraram tudo em seu caminho. Lilith, empunhando feitiçaria proibida, invocou guerreiros etéreos que semearam o terror nos corações da horda demoníaca. A batalha se prolongou por horas, mas, ao pôr do sol, as defesas de Tíria resistiram bravamente. As forças imperiais saíram vitoriosas, embora a um alto custo. As ruínas da cidade serviriam como ponto de partida para o ataque final à Valíria. Com Tíria assegurada, as 3 legiões descansaram e reforçaram suas fileiras. Durante 3 dias, curandeiros cuidaram dos feridos, ferreiros consertaram armas e comandantes elaboraram suas estratégias. A batalha final estava próxima. Os batedores relataram que a própria Valíria havia se tornado uma fortaleza dos condenados. Suas muralhas outrora grandiosas agora cobertas de carne contorcida e veias de energia infernal. As forças de Lolor haviam se reunido em peso, aguardando o inevitável confronto. Na véspera da marcha, Maximus estava diante de seus guerreiros reunidos. Amanhã, enfrentaremos a fonte desta escuridão. Não lutamos por conquista nem por glória, lutamos para resgatar este lugar do abismo. O destino de todos está em jogo. Um rugido de aprovação ecoou pelas fileiras. A batalha final estava próxima. O céu sobre Valíria ardia em chamas carmesins enquanto as 3 legiões avançavam. Trombetas de guerra demoníacas ecoavam pelas ruínas, e o ar estava impregnado com o cheiro de enxofre e morte. O campo de batalha era diferente de qualquer outro. As outrora orgulhosas ruas de Valíria agora eram rios de rocha derretida, suas estruturas imponentes fundidas com carne, respirando como entidades vivas. Do alto das muralhas enegrecidas, a horda demoníaca de Lolor gritava e uivava, aguardando o massacre. Maximus liderou o ataque, suas espadas gêmeas em punho, imbuídas com seu novo poder de semideus. Atrás dele, as legiões imperiais avançaram, chocando-se contra o exército demoníaco. A batalha irrompeu em gritos, aço e magia negra. Aquiles e Alexandre lideraram seus guerreiros pelo flanco ocidental, abrindo caminho através das abominações retorcidas com brutal eficiência. Aquiles dançava pelo campo de batalha, sua lança um borrão de morte, enquanto a precisão tática de Alexandre garantia que cada manobra fosse executada com perfeição. Os mirmidões e os nascidos da aurora abriram caminho sangrento entre os campeões demoníacos, enquanto os cavaleiros Dothraki pisoteavam as criaturas grotescas sob seus cascos. Olorin e Dai II lutaram na frente oriental, onde máquinas de cerco demoníacas lançavam fogo infernal sobre as tropas que avançavam. As máquinas de guerra anãs retaliaram com cargas explosivas, destruindo as monstruosas construções. O cajado de Olorin flamejava, dissipando a escuridão, enquanto Dai liderava seus irmãos anões blindados para o meio da batalha, com seus machados cortando demônios e criaturas malignas. Nos céus, Inxena e as valquírias lutavam contra horrores alados, suas lanças celestiais perfurando asas coriáceas e incendiando as criaturas. Vívernas e dragões se enfrentavam em duelos aéreos, seus rugidos sacudindo o campo de batalha abaixo. Os próprios céus eram uma tempestade de energias divinas e infernais. No centro da batalha, Maximus avançou, abrindo caminho em direção ao grande templo de obsidiana onde Lolor o aguardava. Ele abriu caminho através de ondas de demônios, seus poderes de semideus tornando-o imparável. Com um simples golpe de espada vaporizou dezenas de inimigos. Seus passos estilhaçavam o chão sob seus pés, e sua mera presença fazia com que os demônios mais fracos fugissem aterrorizados. Ao alcançar os degraus do templo, a terra tremeu. As portas se abriram, e de dentro, Lolor emergiu. O deus das trevas estava imponente, envolto em fogo e sombras, seus olhos carmesins ardendo em malícia. Sua forma era monstruosa, oscilando entre o sólido e o etéreo, um ser vivo de fúria e destruição. Então, finalmente chegou o mortal que desafia o divino, declarou Lolor. Você não é nada diante de mim. Maximus não perdeu tempo com diálogos banais. Ele se lançou para a frente, suas lâminas golpeando a forma flamejante de Lolor. O impacto enviou ondas de choque pelo campo de batalha. Lolor retaliou com uma rajada de fogo infernal, mas Maximus absorveu as chamas, seu corpo de semideus anulando o poder enfraquecido do deus das trevas. Ele contra-atacou com um golpe que atravessou o peito de Lolor, liberando energia divina que dilacerou seu corpo. A batalha entre eles foi cataclísmica. Cada golpe estilhaçava a área ao redor, cada choque de aço e fogo enviava ondas de choque pelo campo de batalha. Lolor invocou correntes de fogo derretido, tentando aprisionar Maximus, mas ele as quebrou com pura força. A cada ferimento infligido ao deus das trevas, o céu acima tremeluzia. Usando o último resquício de seu poder, Lolor tentou desencadear uma onda apocalíptica de fogo, com o objetivo de incinerar tudo o que existisse. Mas Maximus, canalizando toda a força de seu poder, lançou suas lâminas gêmeas para a frente, perfurando o âmago do deus. Uma explosão ensurdecedora de luz e escuridão irrompeu enquanto a forma de Lolor começava a se desfazer, sua essência se desfazendo. Você não é um deus, disse Maximus enquanto cravava suas lâminas ainda mais fundo. E este mundo jamais será seu.
Com um último grito de desafio, o corpo de R. foi consumido por uma explosão, sua essência despedaçada. O deus das trevas não existia mais. Com o silêncio que se instalou no campo de batalha, o exército demoníaco perdeu sua coesão, a destruição de seu mestre despedaçando sua vontade. As legiões imperiais, percebendo a oportunidade, intensificaram o ataque. Os demônios, agora sem líder, foram aniquilados. Quando o sol finalmente nasceu sobre Valíria, iluminou uma terra liberta das trevas. As ruínas ainda fumegavam, e as cicatrizes da guerra permaneciam, mas a vitória era deles. Maximus estava no topo das ruínas do templo. Ele havia feito o que nenhum homem jamais fizera, matar um deus, ou pelo menos a forma enfraquecida de um deus. Ele já havia sido avisado de que se R. pudesse usar sua verdadeira forma divina, ele não teria a menor chance. A guerra havia terminado. Enquanto as legiões se reuniam na capital em ruínas, uma nova aurora começava. O Império havia triunfado e o mundo não precisaria mais se preocupar com uma invasão. Capítulo 72. Segunda forma de R. A guerra havia terminado, ou pelo menos era o que Maximus pensava. Enquanto seu exército se reunia na capital em ruínas de Valíria, uma fenda se abriu no céu. De dentro, um brilho emanou, lançando luz sobre a capital arruinada de Valíria. As legiões reunidas permaneceram em silêncio atônito, sua vitória agora estava em dúvida. Um estrondo emanou de além da abertura e então veio o grito, um som tão alto que abalou até mesmo os guerreiros mais endurecidos. Uma tempestade de fogo e sombras irrompeu quando um grande número de demônios, maior em número e horror do que antes, invadiu os céus. Estes não eram remanescentes do exército demoníaco anterior. Tratava-se de uma força completamente nova, invocada por R. Eles possuíam formas distorcidas, semblantes de pesadelo e uma aura intimidante. Do céu emergiu uma figura colossal. Maior do que antes, envolto em chamas negras, R. retornará em sua nova forma. Sua nova forma ainda era uma versão enfraquecida de seu corpo original, mas mais forte do que antes, seu corpo estava imerso em um fogo infinito. Seus olhos fitaram Maximus com desprezo. Eu te avisei, mortal. A voz de R. ecoou por toda a área. Eu sou eterno. Você não passa de um grão de poeira que arruinou meus planos pela última vez. Maximus cerrou os punhos, preparando-se para a próxima batalha. Quando matou antes, sentiu que a batalha fora fácil demais e agora sabia por quê. As legiões imperiais se reorganizaram, suas fileiras se fechando em formação enquanto os demônios aterrissavam ao redor da fortaleza e investiam ferozmente contra elas. Aquiles e Alexandre bradaram ordens para sua legião, liderando os mirmidões e os nascidos da aurora para a batalha. Olorin canalizou sua magia, conjurando barreiras de luz para repelir as forças inimigas que se aproximavam. Dai II reuniu seus guerreiros anões, em conjunto com os mestres da espada de Oete, formou uma linha defensiva. Nishena e as valquírias alçaram voo mais uma vez, mirando nos demônios aéreos. Merlin e Lilith lançaram seus feitiços, criando muralhas defensivas para bloquear os demônios e permitir que suas legiões assumissem uma formação defensiva adequada. O próprio Maximus saltou para a batalha, suas espadas duplas, Davshiar e Duscan, brilhando com chamas negras. Ele abriu caminho através da horda demoníaca, seus golpes cortando carne e ossos. Mas R. já estava descendo, sua forma se chocando contra o campo de batalha com a força de um asteroide em queda. O chão se abriu sob seus pés, veias de fogo infernal se espalhando como raízes, consumindo tudo em seu caminho. R. estendeu a mão, e o próprio céu ficou vermelho. Fogo meteórico caiu do alto, atingindo as fileiras imperiais e reduzindo batalhões inteiros a cinzas. Maximus mal conseguiu se esquivar de um ataque, rolando para os pés a tempo de ver R. caminhando em sua direção. Mesmo com suas habilidades de semideus, você não pode ser um deus, rosnou R. sua forma se expandindo constantemente. Sua afronta não tem sentido e quando eu terminar com você, o Senhor da Luz será a única coisa que o mundo conhecerá. Maximus ergueu suas lâminas. Não permitirei que isso aconteça. Maximus lançou-se contra R. com suas lâminas apontadas para sua cabeça. O impacto enviou ondas de choque pelo campo de batalha enquanto R. bloqueava o ataque com sua própria espada demoníaca feita de puro fogo, e contra-atacava com uma erupção de fogo infernal. Maximus absorveu as chamas, usando-as para alimentar seus próprios ataques. Ele usou sua força para empurrar sua espada contra a de R. forçando-o a recuar alguns metros. Depois disso, a batalha atingiu outro patamar. Eles se moviam a velocidades impossíveis, golpeando o campo de batalha em rajadas de luz e sombra. Cada choque de suas lâminas enviava ondas de destruição por Valíria, arrasando o pouco que restava da cidade em ruínas. As legiões lutavam abaixo deles, presas em sua própria luta desesperada contra as forças demoníacas. A fúria de R. cresceu. Ele usou sua lâmina de fogo puro e cortou a realidade, rasgando o ar enquanto atacava Maximus. Maximus desviou, escapando por pouco do golpe que provavelmente o teria matado, e conseguiu se recuperar rapidamente. Erguendo a aurora e presa do crepúsculo, ele contra-atacou, suas lâminas se chocando contra a espada de fogo mais uma vez. A troca de golpes foi implacável, nenhum dos lados cedia ou ganhava terreno. Após alguns choques de ambos os lados, Maximus conseguiu desferir um corte no peito de R. Seu sangue escorreu para o chão, sibilando ao tocá-lo. Você me fere, mortal, admitiu R. Mas eu não sangro como você. Ele desferiu outro golpe, e desta vez Maximus sentiu toda a força da fúria de um deus.
O golpe o arremessou através das ruínas de Valíria, atravessando as paredes de pedra enquanto deixava cair ambas as espadas. Ele gemeu, erguendo-se a tempo de ver R. parado sobre ele. Você não pode impedir o inevitável, declarou R. erguendo sua espada para o golpe final. Mas Maximus não ficou parado aceitando aquilo. Ele segurou a lâmina com as mãos nuas que começaram a se queimar apesar de toda a sua força. Ele puxou a espada em sua direção, o que também puxou R. para mais perto. Usando a mão livre, ele concentrou uma enorme quantidade de seu poder e a cravou diretamente no abdômen de R. R. soltou um grito extremamente alto, e rachaduras apareceram por todo o seu corpo. Ele havia liberado seu poder mágico através do corpo de R. enfraquecendo-o ainda mais. Aproveitando a oportunidade, Maximus agarrou novamente suas duas espadas e se virou para encarar R. que lutava para se levantar. Você, sibilou R. a voz trêmula de fúria e incredulidade. Você se atreve. Maximus não perdeu tempo. Ele avançou rapidamente com Dashiar e Duska incendiando-se em chamas negras e brancas. Com um único salto, ele encurtou a distância, descrevendo um arco em forma de X no peito de R. Ele cambaleou para trás, seu corpo começando a ceder sob o peso dos ferimentos, derramando uma grande quantidade de sangue no chão. Soltou outro grito, desta vez não de raiva, mas de compreensão. Não, eu sou R. Eu sou eterno. Eu não posso ser derrotado. Maximus não o deixou falar mais. Com um salto final, ele abaixou ambas as espadas, cravando-as diretamente no núcleo de R. O impacto enviou uma enorme onda de choque pelo campo de batalha, forçando até mesmo demônios e legiões a cessarem a luta. Um silêncio terrível se seguiu. Então R. explodiu. Uma coluna de fogo irrompeu de seu corpo enquanto ele se contraía, arrastando consigo os restos de sua forma mortal. A superfície, antes aberta por sua chegada, começou a se fechar. As forças demoníacas, pressentindo a queda de seu mestre, gritaram de agonia enquanto seus corpos se desfaziam em cinzas. As legiões imperiais permaneceram em silêncio. Aquiles e Alexandre, ensanguentados, ergueram suas armas. Dain e seus anões bradaram em triunfo, seus chifres de guerra ecoando pela cidade em ruínas. Olorin, Merlin e Lilith abaixaram as mãos, sua magia já não era necessária. Ele esperava que aquilo fosse o fim. Alguns segundos depois, sua pergunta foi respondida quando uma mensagem do sistema apareceu. Derrote o deus R. e impeça a invasão demoníaca do mundo? Recompensas. Mais 1 milhão pontos do sistema. Mais 100.000 invocações gratuitas. Pode optar por invocar qualquer número de soldados de qualquer tipo gratuitamente, sem gastar pontos do sistema. A invocação gratuita de 100.000 soldados era algo incrível, pois ele podia literalmente invocar qualquer soldado poderoso que quisesse. Na verdade, ele diria que era melhor do que os 1 milhão de pontos do sistema, porque era de graça. Guardando o objeto de apoio, ele se voltou para seu exército, que o observava em silêncio. Eles esperavam que ele, seu imperador, falasse. Nós vencemos. Ele rugiu. Enfrentamos um deus e saímos vitoriosos. Uma onda de vivas irrompeu das legiões, seus gritos de alegria fazendo a terra tremer sob seus pés. Eles haviam visto a morte, lutado contra criaturas demoníacas e sobrevivido. Agora celebravam sua vitória. Agora que a guerra finalmente havia terminado, Maximus ordenou uma contagem das baixas e deu ordens para que começassem a reivindicar a ilha para si. A capital em ruínas de Valíria continha muitos objetos de centenas de anos atrás, da época do Império Valiriano. Ele queria encontrar essas riquezas e reivindicá-las para si. Além disso, planejava transformar Valíria em uma nova e gigantesca cidadela. Seria como uma capital secundária para a União Imperial, um novo centro comercial para as naves antes de seguirem para Carthage e o resto do Oriente. Após uma semana, o número final de baixas foi colocado sobre a mesa de Maximus. O número era muito maior do que ele esperava, um total de 247.521 mortos. De um total de 600.000 pessoas que Maximus trouxera consigo. 123.432 ficaram feridos, restando apenas 229.047 soldados ativos para proteger a região. Os feridos não representavam um problema, pois podiam ser curados completamente com o uso de magia e outros recursos. Mas para honrar aqueles que morreram, Maximus ordenou que uma parte da cidade fosse dedicada aos guerreiros falecidos. Uma enorme estrutura monolítica seria erguida para abrigar o corpo de cada guerreiro morto, juntamente com seu nome e o código de honra, simbolizando que eles arriscaram suas vidas voluntariamente para defender o mundo do mal. Dezenas de milhares de pedreiros e carpinteiros já estavam a caminho de Valíria para iniciar a reconstrução da cidade e das ilhas vizinhas. Por ter estado afastado dos acontecimentos do resto do mundo, Maximus tinha uma pilha de jornais relatando o que havia acontecido em Westeros e Essos. Em Westeros, um torneio ocorreu em homenagem ao 12º aniversário do príncipe Joffrey como príncipe herdeiro. Maximus foi convidado, mas recusou respeitosamente, alegando ter outros assuntos mais importantes a tratar. No norte, Robb Stark acabará de retornar de seus estudos em Eavens Reach para Winterfell. Ele passou os últimos 6 anos estudando em Eavens Reach, adquirindo grande habilidade em esgrima e liderança. A casa Stark era uma importante parceira comercial da União Imperial, importando a maior parte de seus alimentos de lá, devido ao baixo custo. Dorne enviará algumas moedas e navios que contribuíram para o esforço de guerra, não que Maximus precisasse.
mas ele percebia o quanto estavam se esforçando para se aproximar dele. Ariane tinha completado 22 anos e a cada dia que passava, mais desesperada ficava para ouvir a resposta dele à proposta que recebera anos atrás. Como as coisas estavam relativamente calmas agora, ele decidiu aceitar a oferta e visitá-las pessoalmente para discutir quem faria parte de seu harém imperial. Ele ainda não tinha filhos, mas agora era um bom momento para se estabelecer e abraçar os lados mais lascivos de ser um imperador. O resto de Westeros não tinha nada de valor, então ele seguiu para Essos. Migrantes do Extremo Oriente chegaram a Vaz Dothraki com roupas esfarrapadas e corpos desnutridos, alegando terem fugido de seu senhor, que fora assassinado. Eles fugiram de sua cidade por medo de seu novo senhor, mas foram interceptados por seu exército e forçados a fugir ainda mais para o oeste, onde encontraram a patrulha da fronteira imperial e foram enviados para Vaz Dothraki. Os migrantes receberam o estatuto de refugiados, bem como alimentos e roupas, enquanto um emissário foi enviado e uma investigação foi iniciada para apurar o que estava acontecendo no Extremo Oriente. Em Carteret, a Casa dos Imortais começou a mobilizar suas forças para combater a expansão da influência da União Imperial. Eles iniciaram a busca por aliados no Extremo Oriente, em meio aos senhores da Guerra de Lite. Isso não era um problema significativo, mas ainda assim era algo a ser monitorado. Então ele colocou Faraday e seus agentes da Mão Sombria em uma missão para monitorar Carteret e todos os seus movimentos. Capítulo 73 Início de A Guerra dos Tronos. Jaehaerys Targaryen, o irmão mais novo de Viserys, sempre viveu à sombra do mais velho e cresceu odiando-o. Brigava frequentemente com Viserys e expressava sua constante aversão pela mãe Rhaella, diretamente para ela. Maximus tentou mostrar-lhe, há algum tempo, que isso não era verdade, mas ele não quis ouvir. Como resultado, ele fugiu da União Imperial e estava desaparecido desde então. Ele conseguiu escapar até Carteret, onde se destacou por causa da cor de seus cabelos. Isso fez com que ele fosse capturado por um dos servos dos Puros, os nobres governantes de Carteret. O servo levou Jaehaerys à residência de seu mestre e o apresentou como um presente para obter algum favor. O mestre do servo, Shono Hakaris, havia se afeiçoado a Jaehaerys, em quem via muito potencial devido à sua linhagem e às habilidades latentes que possuía. Shono era um homem ardiloso, com lábia e uma incrível capacidade de manipular os outros. Ele acolheu Jaehaerys como seu protegido, enxergando o potencial inexplorado e o espírito impetuoso do garoto como ferramentas que poderia usar, e começou a trabalhar imediatamente. Ele encheu a cabeça do jovem Targaryen com promessas de poder, sussurrando sementes de dúvida sobre sua família e alimentando o ressentimento que Jaehaerys nutria por seu irmão mais velho. E em meio a tudo isso, Shono se posicionou como um aliado inabalável, a única pessoa que realmente compreendia e apreciava o valor de Jaehaerys. Durante todo esse tempo, Jaehaerys foi completamente dominado. Sua raiva e suas emoções foram usadas contra ele. Nascido em 280 d.C., ele tinha atualmente 18 anos, tendo fugido da União Imperial aos 16. Antes de partir, ele havia recebido educação nas academias imperiais, adquirindo uma vasta gama de conhecimento. Agora ele ia usar esse conhecimento, além do conhecimento que viria a obter, para conseguir o que queria. Em Westeros, alguns eventos estavam acontecendo que começariam a mudar o equilíbrio de poder no continente. Jon Arryn fora assassinado dentro de seu próprio escritório. Seu corpo foi encontrado com a garganta cortada, sentado em sua cadeira na Torre da Mão. Sua morte foi um mistério, e o rei Robert ordenou uma investigação imediata. Usando a rede de espiões pertencente ao mestre dos sussurros Varys, uma acusação foi rapidamente levantada de que Jon havia descoberto um segredo que não deveria saber e foi morto por isso. Os canais secretos da corte real fervilhavam de rumores, alguns implicando os Lannister, enquanto outros lançavam suspeitas sobre a casa Baelys. Em resposta a isso, o rei Robert viajou pessoalmente a Winterfell para se encontrar com seu melhor amigo, Eddard Stark. Inicialmente Ned relutou em aceitar o cargo, pois sentia que havia algo de sinistro na morte de Jon e estava hesitante em deixar Winterfell. Suas preocupações aumentaram com uma carta de corvo enviada por Lysa Arryn, viúva de Jon. A carta dizia: "Meu falecido marido foi assassinado pelos Lannister. Não confie neles. Aquela bruxa Cersei ou estava por trás da morte dele ou foi ela quem o matou por causa de algo que ele descobriu que ela estava escondendo." A carta fora escrita com uma caligrafia aflita e apressada, revelando que Lysa também estava aterrorizada. A visita de Robert, pressionando-o a ir para Porto Real, e a misteriosa carta de Lysa deixaram sua mente repleta de pensamentos, a maioria deles cenários de pesadelo. Ele ponderou suas opções, preocupado com a segurança de sua família, o futuro de sua casa, e tentou decidir qual curso de ação seria o melhor para todos. Enquanto estava absorto em pensamentos em seu escritório, uma sombra surgiu de um dos cantos escuros do cômodo. Lord Stark anunciou a voz. Normalmente, uma pessoa ficaria na defensiva ao ver alguém emergindo da escuridão e não usando a porta. Mas essa não era a primeira vez que Ned tinha uma conversa particular com um dos agentes da Mão Sombria. Se você decidir ir para Porto Real, descobrirá algo que mudará todo o continente e alterará o equilíbrio de poder entre as casas. Não posso revelar muito, mas você descobrirá o assassino de Jon Arryn e ajudará a moldar o continente para melhor. A Mão Sombria decidiu apoiá-lo caso aceite a nomeação do rei Robert e garantirá que cada membro de sua casa permaneça protegido, explicou o agente, entregando-lhe um pedaço de papel com algumas palavras sábias escritas.
Ned pegou a carta do agente da Mão Sombria, franzindo a testa enquanto lia as palavras escritas. A verdade é o alicerce sobre o qual se ergue a justiça. A decepção pode tecer a tapeçaria do poder, mas ela sempre é desfeita pelo único fio da honestidade. O preço da verdade é alto, mas o preço do silêncio é ainda maior. Ele encarou as palavras por um longo momento, sentindo o peso delas. Sempre fora um homem de honra, um homem que colocava a verdade e a justiça acima de tudo. E se Jon Arryn for assassinado por descobrir algo que ameaçava o equilíbrio de poder no reino, então era seu dever garantir que a justiça fosse feita. Ned suspirou, sabendo que só havia uma escolha a fazer. Ele não podia ignorar o chamado do dever, por mais sinistras que fossem as circunstâncias da morte de Jon. Levantou-se e virou-se para o agente da Mão Sombria. Aceitarei a nomeação de Robert. Portanto, digam a eles que se quiserem manter minha família segura, é melhor estarem preparados. O agente assentiu com a cabeça e desapareceu tão rápido quanto aparecerá, deixando Ned sozinho com seus pensamentos. Na manhã seguinte, ele informou Robert de sua decisão. Sua esposa, Catelyn, não ficou satisfeita, mas compreendeu que o senso de dever do marido não lhe permitiria recusar. Os preparativos foram feitos e logo Ned Stark, junto com suas filhas Sansa e Arya, cavalgou para o sul, rumo a Porto Real, ao lado do rei Robert e sua comitiva. Ao chegar à capital, Ned foi imediatamente lançado na intrincada teia política que definia a corte real. Ele logo descobriu que a corte estava repleta de segredos, alianças sussurradas e intrigas. Mindinho, o sempre sorridente mestre da moeda, estendeu-lhe a mão em sinal de amizade, enquanto Varys, o mestre dos sussurros, o observava com uma expressão indecifrável. Apesar de sua aversão às intrigas da corte, Ned não perdeu tempo em investigar a morte de Jon Arryn. Ele refez os últimos dias de Jon, conversando com seus antigos contatos e reunindo todas as informações possíveis. Maester Pycelle alegou que Jon havia cortado a própria garganta devido ao fardo pesado que o cargo de mão do rei lhe impunha. Mas o comportamento nervoso do velho deixou Ned desconfiado. Ele também descobriu que Jon havia visitado uma loja de armaduras na cidade antes de sua morte. Seguindo essa pista, Ned descobriu que a loja pertencia a Tobo Morte, um mestre armeiro conhecido por seu excelente trabalho. Lá, ele conheceu um jovem aprendiz, Gendry, um garoto com fortes traços Baratheon. Foi então que Ned percebeu o que Jon Arryn havia descoberto. Os bastardos de Robert Baratheon herdaram os traços fortes e de cabelos negros do pai, enquanto seus supostos filhos com a rainha Cersei tinham todos cabelos loiros. A verdade atingiu Ned como um martelo. Jon Arryn descobrira que os filhos de Robert não eram seus. Os herdeiros do trono não eram dos Baratheon, mas sim dos Lannister, fruto do incesto entre Cersei e seu irmão Jaime. Compreendendo a gravidade de sua descoberta, Ned buscou o conselho de Mindinho, que o aconselhou a agir com cautela. Você tem a verdade, Lord Stark, mas a verdade nem sempre basta. O poder precisa estar do seu lado antes que você haja. Ned, porém, não era dado a enganos ou a jogar o jogo dos tronos. Ele confrontou Cersei diretamente, avisando-a para deixar Porto Real antes que revelasse a verdade a Robert. Mas Cersei não fugiu. Em vez disso, agiu com rapidez. Antes que Ned pudesse alcançar Robert, o rei foi mortalmente ferido em um acidente de caça, um acidente conveniente demais. Em seu leito de morte, Robert nomeou Ned como regente e protetor do reino, mas o decreto foi rapidamente anulado por Cersei e seus aliados. Quando Ned tentou assumir o controle e declarar Stannis Baratheon como o herdeiro legítimo, descobriu-se traído. Mindinho, em quem ele confiara para apoiá-lo, voltou-se contra ele. A guarda da cidade, em quem ele acreditava que faria cumprir o decreto de Robert, em vez disso, voltou suas espadas contra ele. Ned Stark foi preso sob a acusação de traição e levado para as masmorras da Fortaleza Vermelha. Enquanto estava sentado em sua cela escura, ele relembrou as palavras do bilhete que o agente da Mão Sombria lhe entregará. O preço da verdade é alto, mas o preço do silêncio é ainda maior. Ele havia escolhido a verdade e agora pagaria o preço por isso. Mesmo acorrentado, ele sabia que aquele não era o fim de sua história, nem o fim da tempestade que se aproximava do reino. Enquanto ele estava amarrado nas masmorras da Fortaleza Vermelha, um agente da Mão Sombria emergiu mais uma vez das trevas, segurando uma tocha. Ned ergueu o olhar e perguntou com voz cansada: eles estão seguros? O agente da Mão Sombria assentiu com a cabeça. Sim, elas estão seguras, Lord Stark. Tanto Sansa quanto Arya foram levadas para um de nossos esconderijos localizados dentro da cidade. A rainha bloqueou o porto, então não podemos escoltá-las de volta para Winterfell, explicou o agente. Obrigado. Acho que no fim terei que pagar o preço. O agente não disse nada e simplesmente desapareceu na escuridão. Capítulo 74 Casamento Imperial. Enquanto Ned Stark estava sob custódia da rainha Cersei em Avensritt, os membros da Casa Martell chegaram ao Palácio Imperial para os preparativos do casamento. O príncipe Dora Martell, que havia sido diagnosticado com gota, fora completamente curado por um dos curandeiros imperiais anos antes. Por causa disso, ele conseguia andar normalmente e não precisava de bengala para se locomover. Os sinos do casamento ecoaram pelos corredores do Palácio Imperial. Em todas as cidades imperiais, as pessoas puderam assistir à cerimônia através dos projetores mágicos criados por artesãos anões. Assim que o último convidado tomou seus lugares no grande salão, o casamento começou. Maximus estava de pé na frente do altar, vestido com trajes cerimoniais.
Ao seu lado estavam Alexander e uma das sacerdotisas que cultuavam a mãe Rhoine. A sacerdotisa era quem supervisionaria o casamento, já que o culto à mãe Rhoine havia se tornado a religião dominante na União Imperial nos últimos anos. Do outro lado, estavam as Dosh Kalen reformadas. As Dosh Kalen costumavam ser as antigas esposas dos Khals que haviam falecido. Agora, elas se tornaram figuras proeminentes e líderes da religião centrada na adoração do Grande Garanhão. Essas duas religiões eram as mais dominantes dentro da União Imperial e ambas viam Maximus como um degrau abaixo tanto do respectivo deus quanto da deusa, e também como o escolhido. O salão ficou em silêncio quando as enormes portas duplas se abriram, revelando todo o harém imperial à espera. Da frente para trás estavam Lilith, Merlin, Hela, Lyra e por último, Arianne Martell. Os nobres e dignitários reunidos voltaram a cabeça quando as portas se abriram completamente, seus olhares fixos na procissão. Lilith, a primeira a entrar, estava envolta em sedas carmesim bordadas com detalhes dourados. Ao seu lado, Merlin caminhava com suas vestes prateadas. Hela, vestida de verde escuro com detalhes prateados, caminhava com uma presença que lembrava a todo seu status como Senhora da Morte. Lyra seguia, adornada em azul régio, a própria imagem da serenidade nobre. Por fim, Arianne Martell avançava com passos lentos e deliberados. Vestida com um elegante traje laranja e dourado, as cores da Casa Martell. Suspiros de espanto percorreram o salão quando as mulheres fizeram sua entrada. O harém imperial não era uma coleção comum de consortes. Cada mulher era uma força por si só, exercendo poder, influência ou, em alguns casos, favor divino. Sua mera presença simbolizava a unidade da União Imperial. E agora, com a inclusão de Arianne, os laços entre Dorne e o Império seriam selados. Enquanto Arianne se aproximava do altar, Maximus observava o vestido, confeccionado com a maestria dornesa. Não se tratava de um mero casamento político. Era uma declaração ao mundo de que Dorne não era mais um reino à margem, mas sim parte integrante da União Imperial. Parte do acordo firmado entre o príncipe Doran e Maximus previa que Dorne se tornaria um território autônomo governado pela Casa Martell, como fora durante séculos. Em troca, os dorneses teriam permissão para manter sua cultura e tudo que os tornava únicos, devendo também seguir as leis imperiais estabelecidas e algumas outras restrições. Mais de 60% dos nobres dorneses concordaram com a ação tomada pelo príncipe Doran, alegando que ela garantia o futuro e a influência de Dorne em Westeros. Os outros 40% afirmaram que ele estava se curvando a um governante estrangeiro e vendendo a independência de Dorne. Imperturbável diante da agitação política, Arianna subiu os degraus em direção ao altar, onde faria o juramento exigido de uma estrangeira ao se casar com o imperador. Arianne alcançou o topo do altar, parando diante de Maximus com o queixo erguido. O grande salão permaneceu em silêncio enquanto a sacerdotisa da mãe Rhoine erguia um bastão dourado, símbolo de sua posição, e iniciava o rito sagrado. Diante dos olhos da mãe Rhoine, do grande Garanhão e do próprio Império, testemunhamos a união do imperador Maximus e da princesa Arianne Martell. Este laço perdurará além da guerra, além do tempo, além da própria morte. Arianne virou-se ligeiramente quando dois Dosh Kalen reformados deram um passo à frente, um carregando uma pequena bacia de água do Rhoine, ricamente esculpida, e o outro uma tigela cheia de areia do vasto mar Dothraki. Casar com o imperador é tornar-se mais do que você era, declarou a sacerdotisa, mergulhando a mão na água e ungindo a testa de Arianne. Você vem dos rios do sul, onde o sangue da antiga Valíria outrora se misturou ao dos Rhoynares. Hoje, esse sangue se misturará com a própria essência do Império. A Dosh Kalen mergulhou os dedos na areia e traçou uma marca na mão de Arianne. Você caminha como uma filha de Dorne, mas agora cavalgará com o Império como uma das suas. Arianne não hesitou. Seu pai a havia preparado para aquele momento, para o peso que ele carregava. Ela se voltou para Maximus e falou em voz clara. Eu, Arianne da Casa Martell, filha de Dorne, juro lealdade a você, Imperador Maximus. Estarei ao seu lado como uma de suas rainhas, unida por laços de sangue e dever, como uma só com a União Imperial. Maximus deu um passo à frente, e eu, Maximus, Imperador da União Imperial, tomo você, Arianne Martell, como minha esposa e uma de minhas rainhas. Você reinará ao meu lado, e através dos tempos sua sabedoria e fervor guiarão o povo. A sacerdotisa trouxe uma adaga cerimonial, cuja lâmina foi forjada por ferreiros valirianos e Rhoynares, e fez um corte superficial na palma da mão de Maximus, depois na de Arianne. Seus sangues se misturaram quando uniram as mãos, selando o casamento segundo as antigas tradições de Valíria e dos Rhoynares. Uma luz envolveu suas mãos unidas, magia infundida no rito, marcando o reconhecimento divino de sua união. Os projetores mágicos exibiram um momento sagrado por todas as cidades imperiais. O povo testemunhou a ascensão do harém imperial. Aplausos irromperam da multidão, uma declaração estrondosa de que a união havia sido selada. O título de rainha era escolhido para as integrantes do harém imperial. O título de imperatriz era reservado apenas para a governante do império, similarmente ao título de imperatriz. Lilith, Merlin, Hela e Lyra já eram amplamente conhecidas como rainhas e não precisavam realizar o ritual de sangue. Elas ainda passaram pela mesma coisa que Arianne, mesmo depois de terem recebido oficialmente o título de rainha. Assim que todos os trâmites oficiais terminaram, as festividades começaram. Foi nesse momento que todos os nobres e outras autoridades relaxaram e começaram a desfrutar da atmosfera do Palácio Imperial.
Maximus também conheceu a esposa de Olorin. A princípio, ele não conseguia acreditar que o velho tivesse se casado, mas, pensando bem, Olorin era um homem com necessidades e tudo mais. Alexandre e Aquiles também recebiam visitas que ainda não eram suas esposas. Frequentemente flertavam com várias mulheres, mas ainda não haviam se casado com nenhuma. Contudo, ao verem Maximus e Olorin se casarem, sentiram o desejo de encontrar alguém com quem pudessem se estabelecer. Eonve estava em um momento de transição, aproveitando sua vida livre e sem vontade de se comprometer tão cedo. Sua vida era imensa e ele não queria se sentir preso por um compromisso. O tempo passou até que a noite chegou e a verdadeira diversão começou. Por sorte, Maximus agora era um semideus. Caso contrário, provavelmente não teria energia suficiente para a quantidade de prazer que desfrutaria durante a noite. Quando a notícia chegou a Westeros nas 2 semanas seguintes, o continente foi tomado por um alvoroço. O recém-coroado rei dos 7 reinos, Joffrey Baratheon, causou um escândalo na pequena sala do conselho ao saber da sucessão de Dorne ao trono. Ele pediu guerra, mas foi rejeitado por sua mãe, Cersei, que entendia como jogar o jogo dos tronos e o poder que a União Imperial detinha. O pequeno conselho também a apoiou, alegando que não podiam entrar em guerra com a União Imperial naquele momento, considerando todos os acontecimentos. Ele aceitou a contragosto e, em vez disso, ordenou a execução de Lord Stark. Cersei concordou, querendo dar um show de intimidação para atrair suas filhas para fora de onde quer que estivessem escondidas. Quando os corvos chegaram a Winterfell trazendo notícias da prisão de Lord Stark e do desaparecimento de Sansa e Arya, Robb Stark sentiu o peso do norte cair repentinamente sobre seus ombros. Ele era jovem, mas não era tolo. Seu pai sempre o ensinara a pensar antes de agir, a nunca se precipitar cegamente na batalha. Mas aquele era o seu pai. O salão de Winterfell estava repleto de lordes jurados à casa Stark, reunidos a pedido de Robb. Eles tinham ouvido os rumores, os sussurros vindos do sul. Lord Eddard fora acusado de traição, o rei Robert estava morto e Joffrey Baratheon ocupava o trono de ferro. Agora, com a notícia de que Joffrey pretendia executar Lord Stark, não havia mais espaço para hesitação. Não ficarei de braços cruzados enquanto meu pai é massacrado como um criminoso qualquer, disse Robb, de pé diante de seus vassalos. Os Lannisters pensam que o norte se curvará, que nos ajoelharemos como cães açoitados. Mas somos lobos, e lobos não se curvam a leões. Gritos e vivas de aprovação ecoaram pelo salão. O norte desconfiava do domínio do sul há gerações, e agora tinha a desculpa perfeita para revidar. Mas Robb sabia que aquilo era mais do que um simples ato de rebelião. Era um jogo de poder, e cada movimento tinha que ser preciso. Um corvo também chegará da Mão Sombria com uma mensagem breve porém clara: suas irmãs estão seguras. Mas Porto Real não é lugar para elas permanecerem por muito tempo. O jogo começou, e seu próximo movimento decidirá o destino do norte. Foi então que Theon Greyjoy, ao lado de Robb, sugeriu uma manobra ousada. As terras fluviais estão entre nós e o sul. Se marcharmos, precisamos do apoio delas. Mestre Luwin assentiu. Seu avô, Lord Oster Tully, desejará vingança pelo que foi feito a Jon Arryn. Mas as terras fluviais estão vulneráveis, encurraladas entre nós e os Lannisters. Robb se virou para sua mãe, Catelyn, que estava sentada perto dele, com o rosto pálido, mas sereno. Precisamos de Correrio, disse ele. Precisamos da casa da nossa mãe. Catelyn encontrou seu olhar e assentiu. Então você deve cavalgar para a guerra, meu filho. E que os antigos deuses o protejam. O chamado ecoou pelo norte, e bandeiras foram hasteadas. O lobo gigante da casa Stark estava se reunindo, e os Lannisters logo aprenderiam o que significava provocar o norte. As notícias da deserção de Dorne e do poder da União Imperial não agradaram a Lord Tywin Lannister. Ele leu os relatórios em silêncio, com uma expressão indecifrável, mas era evidente sua frustração. O rapaz quer guerra, disse ele, referindo-se a Joffrey. Tolice. Uma guerra com a União Imperial seria suicídio. Kevan Lannister assentiu com a cabeça. A rainha Cersei o manteve sob controle, mas seu temperamento não se sustenta. E agora o norte hasteou suas bandeiras. Os lobos pretendem marchar. Tywin juntou as pontas dos dedos. Então que marchem. Que derramem sangue por um homem morto. Temos preocupações maiores. A partida de Dorne foi um desastre para o reino. A perda de seus exércitos foi um problema, mas a maior preocupação era seu alinhamento com a União Imperial. Se os dorneses levassem sua força para uma guerra no sul, o equilíbrio de poder em Westeros se alteraria de forma irreparável. Vamos lidar primeiro com os Stark, disse Tywin por fim. Depois, nos prepararemos para o que vier a seguir. Bem ao sul, Rhaele Baratheon leu os mesmos relatórios e vislumbrou uma oportunidade diferente. Com Robert morto e Santanis reivindicando Pedra do Dragão, o reino estava fragmentado. Se o norte marchasse, se a guerra consumisse o reino, haveria uma chance para ele fazer sua própria jogada. Mas a União Imperial, isso era outra coisa. Eles não tomaram apenas Dorne, disse Rhaele, de pé nas muralhas de Ponta Tempestade. Eles estão remodelando o mundo. Sor Loras Tyrell, de pé ao lado dele, zombou. Então que o moldem. Ainda temos um trono para tomar. Rhaele sorriu, mas no fundo, sabia que o jogo estava mudando. Se quisesse ser rei, não poderia jogar apenas contra seus irmãos e os Lannisters. Teria que ficar de olho na União Imperial, pois eles não eram apenas jogadores no jogo, estavam se tornando o próprio jogo. Santanis leu a notícia junto com a carta de Ned Stark em seus aposentos.
Há muito tempo ele suspeitava que Joffrey não era o verdadeiro filho de Robert, e agora que Ned Stark havia sido preso por descobrir a verdade, era uma afronta, mas, mais do que isso, era uma oportunidade. O trono é meu por direito, declarou Stannis a Sor Davos, e eu o tomarei. Davos hesitou. Meu senhor, a União Imperial está se fortalecendo. Sua influência agora se estende além dos mares. Devemos agir com cautela, ou tentar convencê-los de que nossa causa é justa. Stannis estreitou os olhos. Cuidadosamente? Não ficarei de braços cruzados enquanto meu trono é usurpado. Precisamos agir, Davos. Precisamos encontrar aliados antes que seja tarde demais. E assim ele se preparou para a guerra. Entretanto, do outro lado do mar, na cidade de Cartut, Jaehaerys Targaryen acabará de ser avistado por um agente da Mão Sombria, em uma das residências pertencentes aos 13 de Cartut. Diferentemente de outros lugares, Cartut tinha feiticeiros que são poderosos usuários de magia com habilidades extraordinárias. Os 13 eram os feiticeiros mais poderosos e empregavam os mais poderosos sob seu comando. Os enviados para ajudar as cidades escravistas alguns anos atrás nem sequer eram os melhores dos melhores. Isso tornava a espionagem deles significativamente mais difícil do que em outros lugares. Eles já haviam passado por vários momentos de tensão em que agentes da Mão Sombria quase tiveram suas identidades reveladas, então agora precisavam agir com cautela. O relatório foi elaborado e enviado de volta para Alcance Celestial, alertando sobre a localização de Jaehaerys. Capítulo 75 Resgate, Retribuição e Rebelião. Tendo descoberto a localização de Jaehaerys, Maximus levou Nishara e uma centena de cavaleiros de viver e partiu rumo a Cartut para trazer o garoto de volta ao alcance do céu. De forma alguma ele permitiria que Jaehaerys fosse usado contra ele, e agora que sabia que os feiticeiros de Cartut o tinham em poder, não deixaria isso passar em branco. Ele voou desde Avensrith até Astapor em um único dia, onde descansou os Vivern por mais um dia antes de partir novamente. De lá, voou direto para Carcart, sobrevoando o Deserto Vermelho. Hela, Merlin e Lilith voavam ao seu lado, cada um montado em seu próprio viver. O céu sobre o deserto ardia em vermelho com a luz do sol poente, e abaixo deles, a cidade de Cartut podia ser vista por trás de suas imponentes muralhas triplas. Sem hesitar, ordenou que o ataque começasse. No instante em que romperam os céus exteriores de Cartut, os feiticeiros reagiram. Uma onda de energia surgiu das torres da Guilda dos Feiticeiros. Um dos Vivern líderes foi atingido, mas a armadura anã que envolvia seu corpo absorveu o ataque mágico. Eles estavam nos esperando, disse Lilith. Eles não vão esperar por isso, murmurou Hela, abaixando-se em seguida, seu dragão endurecendo enquanto erguia a mão. Da ponta dos dedos, ela liberou sua magia necromântica, um fogo verde escuro que explodiu ao atingir a parede externa. A pedra se estilhaçou e tombou com o impacto. Lá embaixo, os defensores de Cartut se apressavam para reagir, lanceiros blindados. Feiticeiros e até mesmo um verme de fogo domesticado deslizavam pelos pátios rachados da cidade. Merlin voou mais alto, invocando uma tempestade sobre a torre central dos 13. As nuvens se formaram rapidamente e momentos depois, um raio azul esbranquiçado atingiu a torre, fazendo com que parte de seu telhado desabasse em uma explosão. Maximus deu outra ordem: ataquem os bruxos e deixem os 13 em ruínas. Dezenas de Vivern desceram, cuspindo chamas de suas bocas. Prédios inteiros pegaram fogo enquanto os cavaleiros concentravam seu ataque nos salões da Guilda dos Bruxos. Os gritos de pânico ecoaram por Cartut enquanto civis se dispersavam e a fumaça tomava conta do céu. Os feiticeiros contra-atacaram, tentando invocar ilusões para distorcer as mentes dos cavaleiros de viver. No entanto, as mentes desses cavaleiros estavam protegidas e os feiticeiros não eram poderosos o suficiente para entrar em suas mentes enquanto Maximus estivesse presente. Hela saltou de seu viver e começou a lutar contra o verme de fogo no chão, enquanto Merlin a apoiava, garantindo que os soldados terrestres não a atrapalhassem. Maximus aterrissou bem em frente à guilda, acompanhado por alguns Asgardianos e Lilith. Diante dele, estavam 12 bruxos prontos para defender sua cidade. Os Asgardianos estavam prestes a atacar e matar os feiticeiros, mas Maximus ergueu a mão, detendo-os. Ele olhou para os feiticeiros, fazendo com que assumissem uma postura defensiva e preparassem sua magia de defesa. Digam-me onde está o garoto chamado Jaehaerys, e eu irei embora, e vocês poderão manter suas vidas. Recusem-se e perderão a vida, simples assim, disse Maximus, sua voz ecoando de forma antinatural pela praça carbonizada. Os feiticeiros não se moveram. Um deles, um homem alto de olhos azuis, deu um passo à frente. O rapaz não está mais sob seu comando, imperador. Ele escolheu seu próprio caminho. Agora ele pertence a Cartut, achou no Hakariz. Maximus não respondeu. Simplesmente estendeu a mão, dando sinal para que os Asgardianos matassem os feiticeiros que estavam à sua frente. Os feiticeiros, desconhecendo a força dos Asgardianos, foram rapidamente subjugados. Tentaram resistir, mas os Asgardianos eram simplesmente mais rápidos e muito mais fortes. A magia deles provou ser inútil, especialmente quando eles não conseguiam nem mesmo lutar contra o poder avassalador dos Asgardianos. Em pouco tempo, os 12 defensores jaziam mortos ou agonizantes, o pátio coberto por seus corpos mutilados. Maximus passou por eles, entrando na torre central. Nos níveis inferiores da torre, encontrou uma câmara de pedra negra revestida de obsidiana, que suprimia a magia dentro de suas paredes.
No centro estava Shono Hakaris, vestido com suas vestes, um sorriso irônico nos lábios. E ao seu lado Jailhaeris de braços cruzados. Sua expressão, antes juvenil, agora transbordava amargura. Seus cabelos loiro-escuros estavam presos para trás, e ele vestia uma armadura de cartem. Imperador, disse Jailhaeris em tom de deboche. Veio me buscar para me levar para casa? Maximus estreitou os olhos. Sim, sou eu. Se não fosse por mim, você nunca teria vivido tanto tempo. Eu nunca pedi para fazer parte do seu império, disparou Jailhaeris. Nasci Targaryen. E no entanto não era nada na sua corte, ofuscado, desprezado e descartado. Meu irmão era quem brilhava, enquanto todos os outros me ignoravam. Vocês me viam como inferior. Ninguém te considerava inferior. Você era impaciente. Deixou que sua própria amargura te cegasse. Deixou que este homem ele apontou para Shono. Envenene sua mente. Shono deu uma risadinha. Ele veio de livre e espontânea vontade, imperador. Eu apenas lhe dei o que você não pôde. Respeito, poder e um futuro. Você contou mentiras para ele, respondeu Maximus. E já ouvi bobagens demais. Num instante Shono sentiu um aperto forte em volta do pescoço, o que o fez se defender instintivamente. Ele ergueu a mão para lançar um ataque mágico contra o rosto de Maximus, mas seus braços não se moviam. Começando a entrar em pânico, ele se virou para Jailhaeris, na esperança de usar o garoto para se libertar. Mas 2 Asgardianos já haviam atacado Jailhaeris, amarrando seus braços. Maximus usou a mão livre e a enfiou pelo corpo de Shono, agarrando seu coração pulsante e esmagando. O corpo de Shono desabou no chão enquanto Maximus usava sua habilidade de ceifador de almas para consumir sua força vital. Virando-se, ele fez um gesto para que os Asgardianos o seguissem. Lá fora, Hela acabará de terminar sua luta com o Verme de Fogo e usará seus poderes necróticos para revivê-lo sob seu comando. Agora que Hela tinha estado em Carthage, ela podia criar um portal de ida e volta para a cidade. Então, em vez de voar todo o caminho de volta, ela abriu um portal, permitindo que todos os Vivern retornassem à Ilha do Céu num instante. Jailhaeris foi jogado numa cela onde sua mãe, Raela, o visitou. Ela veio tentar fazê-lo recobrar o juízo. Em Porto Real, o dia da execução de Ned Stark havia chegado. Ele foi arrastado de sua cela em direção ao grande septo de Baelor, onde seria executado. No entanto, a pessoa que arrastaram não era Ned Stark, mas sim o impostor que o havia substituído, transformado em seu sósia por meio de magia. O verdadeiro Ned Stark foi retirado sorrateiramente de sua cela no dia anterior e escoltado até uma casa segura perto do porto da cidade. Foi lá que ele se reencontrou com suas filhas, Sansa e Arya. Entretanto, no grande septo de Baelor, a execução prosseguiu conforme o planejado. Cersei não conseguiu controlar Joffrey, que ordenou a execução de Ned Stark diante de todos. Poucos dias depois, a notícia já havia se espalhado por todo o continente. Robb Stark, que já havia garantido uma aliança com a casa Tully, não ficou devastado com a notícia. Durante sua marcha, sua mãe lhe revelou algumas coisas, incluindo os agentes da Mão Sombria que lhe contaram tudo. Isso era necessário para que Robb se concentrasse na guerra em curso e não se distraísse com outras coisas. Assim, ele prosseguiu com sua campanha contra os Lannisters. Entretanto, Ned e suas filhas deveriam permanecer escondidos em Porto Real até que tivessem a oportunidade de escapar e retornar ao norte. Do outro lado do mar, em Pedra do Dragão, Santanis Baratheon se declarou rei como legítimo herdeiro de seu irmão. Ele começou a reunir apoio dos Senhores da Tempestade, mas apenas alguns atenderam ao seu chamado. Rhaele Baratheon havia garantido o apoio de Jardim de Cima através de um casamento com Margaery e foi declarado rei. Os relatórios continuavam se acumulando na mesa de Maximus enquanto ele lia cada um deles. Ele já sabia o que deveria acontecer, mas, devido à sua interferência, queria ver as mudanças. Uma das principais coisas que notou foi o fato de Santanis não conseguir reunir soldados suficientes, já que os mercenários que ele contratara de Essos na linha do tempo original eram poucos em comparação com a última. Assim, ele teve que contar com os lords que se juntaram a ele para fornecer a mão de obra necessária. Como ele não tinha muita influência na Campina, não se surpreendeu ao ver o casamento entre Margaery e Renly. Ele se perguntava se eles realmente conseguiriam marchar sobre Porto Real ou se Santanis assassinaria seu irmão. Ou a terceira opção, que era seu envolvimento direto na guerra. Ele já havia assegurado Dorne, então era apenas uma questão de tempo até que se envolvesse mais nos assuntos do continente. Capítulo 76 Jogos dentro de jogos. Passados 2 meses, Maximus recebeu notícias muito importantes que o deixaram extremamente feliz. Hela, Arianne e Lilith engravidaram quase ao mesmo tempo. Hela foi a mais proativa do grupo e a primeira a anunciar sua gravidez, enquanto Arianne e Lilith a anunciaram algumas semanas depois. Cada integrante do Harém Imperial usou uma poção de fertilidade para aumentar suas chances de engravidar precocemente. Todas elas queriam dar à luz o filho de Maximus o mais rápido possível. Arianne desejava que seu filho fosse o primeiro a nascer para obter vantagem sobre as outras. Ela não se importava nem um pouco com toda aquela coisa de harém imperial, mas às vezes se sentia oprimida pelo poder que as outras tinham em comparação a ela. Ela se dava bem com todas, pois formavam um forte laço de irmandade, só que todas eram muito melhores do que ela em tudo.
Apesar de suas inseguranças, Ariane sabia que sua posição era a melhor possível. Ela podia não ter empunhado chamas necromânticas como ela, ou magia poderosa como Merlin, mas havia sido criada no ninho de serpentes de lança solar, ensinada a ler homens e mulheres como se fossem mapas. A gravidez lhe conferiu uma nova vantagem, um símbolo da linhagem da Casa Martell agora para sempre entrelaçada no futuro da União Imperial. Não se tratava apenas de ser a primeira, tratava-se de ser insubstituível. E se seu filho fosse um menino, as implicações seriam enormes. Lilith, por outro lado, não se importava com tais jogos. Ela apreciava a emoção da maternidade tanto quanto apreciava a batalha, mais uma conquista, mais uma responsabilidade que ela dominaria. Como a primeira escolhida por Maximus a se juntar a ele, ela muito aceitara seu lugar como o pilar silencioso e inabalável do harém. Sua lealdade a Maximus era inquestionável, e ela acreditava que seu filho seria o mais forte. Hela também não escondeu seu orgulho. Ela anunciou sua gravidez com seu habitual estilo teatral, aparecendo durante uma reunião do conselho e declarando casualmente, a propósito, estou criando vida agora. Não é irônico? Até Merlin esboçou um sorriso diante da estupidez do anúncio. Ariane caiu na gargalhada sem conseguir conter o riso. Ela havia participado de várias dessas reuniões e frequentemente se sentia sobrecarregada pelos assuntos discutidos. Então, quando Hela entrou e disse algo estúpido, ela sentiu um suspiro de alívio. De volta a Westeros, os rumos da guerra começavam a mudar. Os senhores dos rios, apoiados pelo exército do norte de Robb Stark, começaram a avançar para as terras do oeste, queimando rotas de suprimento e atacando importantes propriedades Lannister. Tywin Lannister foi forçado a deixar Arrynhal e marchar para o oeste para enfrentá-los. Isso deixou a capital mais vulnerável do que antes. Nas sombras de Porto Real, Varys movia-se como um fantasma. Embora servisse ao Trono de Ferro em aparência, sua lealdade permanecia incerta. Os sussurros que chegavam aos seus passarinhos falavam de reis de mais e coroas de menos. A chegada da União Imperial à política de Westeros mudou os próprios alicerces do jogo, e Varys, sempre o estrategista, começou a considerar o impensável, uma aliança. Talvez o reino não precise de um rei, pensou ele. Talvez precise de um imperador. Enquanto isso, Viserys acabará de completar 22 anos e lia sobre a situação de sua terra natal. Os Lannisters e os Baratheons haviam dividido o continente em várias facções, todas disputando o controle da coroa. Viserys era muito diferente de sua contraparte canônica. Ele cresceu com sua mãe e com Maximus e algumas outras pessoas como figuras paternas. Aprendeu a verdade sobre seu pai, o que o levou a criticar as ações e atitudes do pai, mas também a reconhecer que seu pai era um produto de sua época. Tendo frequentado a Academia Imperial de Excelência dos 18 aos 22 anos, ele estava agora cursando a Academia Imperial de Guerra e se formaria em 4 anos. Ao crescer, sua mãe e outras pessoas lhe diziam que seu futuro seria decidido apenas por uma pessoa, ele mesmo. Ele controlaria o que queria fazer no futuro, mas somente por meio de sua convicção e determinação Maximus decidiria ajudá-lo. Seria mentira dizer que ele não queria restaurar a glória da casa como antes. Ele queria que a casa Targaryen ressurgisse, mas desta vez diferente do passado. Ele queria reformar o funcionamento da casa e do reino. E acreditava que sob a liderança e o apoio de Maximus, ele poderia fazer exatamente isso. Ele tinha algum tempo para pensar, então queria esperar até se formar antes de decidir o que realmente queria fazer. Para Daenerys, ela tinha acabado de completar 14 anos e ainda estava na escola, aprendendo junto com os outros. Ela se tornou uma pessoa conhecida em toda a Campina Celestial por sua compaixão e sua motivação para fazer o bem. Ela adorava fazer trabalho voluntário e todos a admiravam por isso. Contudo, nem todos reverenciavam a jovem princesa. Alguns sentiam inveja da atenção que ela recebia, enquanto outros simplesmente não gostavam dela. Julgavam-na por ter nascido em uma das famílias mais nobres e ainda assim, escolher conviver com os plebeus. Mesmo assim, Daenerys não lhes dava atenção, optando por seguir em frente com seus objetivos. Nenhum desses detratores podia fazer nada, pois ela era protegida pelo imperador e ninguém queria irritar alguém que tinha milhões de seguidores. Enquanto isso, no extremo norte, Jon Snow continuava seu treinamento ao lado de Samwell Tarly sob a tutela de Sor Alizer Thorne. Como recrutas da Patrulha da Noite em Castelo Negro, Jon havia ficado sabendo da morte de seu pai, Eddard, mas tinha um juramento a cumprir perante a Patrulha da Noite. Ele decidiu deixar os combates com seu irmão Robb, enquanto continuava seu treinamento em Castelo Negro. Bem ao norte da muralha, Maximus havia comprado e enviado 2.000 guerreiros vikings, 20.000 pontos de sistema, e montado um pequeno acampamento na costa da região. Esse acampamento seria usado para enviar agentes da Mão Sombria por toda a região, a fim de monitorar os acontecimentos e os movimentos do Rei da Noite. Outra tarefa ordenada aos vikings foi começar a ajudar os povos além das muralhas. Para isso, um excedente de alimentos foi enviado, e os vikings o ofereceriam às aldeias vizinhas. Este seria o primeiro passo para iniciar a integração desses povos à União Imperial em algum momento futuro. Com a chegada de 299 d.C., Ned Stark e suas filhas finalmente conseguiram escapar a bordo de um navio rumo a Yavin 'Zhit. Ao chegarem a Pentos, Ned foi levado para fora da cidade, onde embarcou em uma aeronave imperial. A simples aproximação daquela enorme fortaleza voadora deixou Ned sem palavras. A embarcação era maior do que qualquer navio que ele já tivesse visto, sem velas, sem remos, apenas um enorme navio flutuante que navegava sobre a terra.
Sansa agarrou seu braço, maravilhada. Arya, com os olhos arregalados, não conseguia parar de andar de um lado para o outro, tentando observar cada detalhe da aeronave. Voa? Perguntou Ned ao policial que o escoltava. O homem de armadura acenou brevemente com a cabeça. Voa. Bem-vindo a bordo do Stormbreaker, Lord Stark. Uma vez a bordo, a família recebeu acomodações mais luxuosas do que qualquer coisa que Ned vira, mesmo nos aposentos mais grandiosos de Winterfell. O interior era de madeira escura com detalhes em ouro. Havia runas gravadas nas paredes, que representavam a magia protetora inscrita no casco. As refeições eram servidas rapidamente, quentes, temperadas e exóticas, mas deliciosas. A viagem até Yavin 'Rith levou 2 dias. Quando a nave começou a descer em direção a Yavin 'Rith, ele teve a mesma reação de qualquer pessoa que visse a cidade pela primeira vez. A vista da aeronave chocou os 3 Starks. Ao desembarcarem, uma pequena guarda real os aguardava, vestida de preto e dourado. À frente deles estava um homem alto, usando armadura e uma capa esvoaçante. Seu cabelo era curto e com mechas grisalhas. Este homem os acompanhou até o interior do palácio, onde foram levados à presença de Maximus. Ned deu um passo à frente e disse com cautela: Imperador Máximo, devo-lhe agradecimentos por ter salvado minhas filhas. E a mim mesmo. Maximus balançou a cabeça. Você não me deve nada, Stark. Você foi injustiçado pelo seu rei, que o trouxe para este jogo dos tronos, e quase morto pela sua rainha. Eu não tenho exatamente uma boa opinião da rainha Cersei ou dos Lannisters. Arya deu um passo à frente, ansiosa para fazer perguntas. É verdade que você matou um homem com as próprias mãos? Arrancou o coração dele? Arya sussurrou Sansa, mortificada com o que sua irmã acabará de perguntar ao imperador. Maximus deu uma risadinha ao ouvir a personalidade peculiar de Arya antes de responder. É ela mesma. Arya sorriu como se tivesse acabado de encontrar seu novo herói. Eu os trouxe aqui não apenas por segurança, continuou Maximus com um tom sério, mas porque acredito que o Norte terá um papel a desempenhar no que está por vir. Ned ergueu uma sobrancelha. O que vem por aí? Maximus ergueu os olhos para o céu, onde os Wyvern ainda planavam, e sua voz baixou. Inverno. Um inverno de verdade. E coisas mais sombrias que a neve estão se agitando além da muralha. Seu filho Robb é um bom homem, mas as guerras dos reis são distrações. Tenho planos maiores para este mundo. Quero o Norte ao meu lado, não soterrado no ouro Lannister ou no orgulho Baratheon. Ned cerrou os dentes. Nunca nos ajoelhamos facilmente. Não estou pedindo que você se ajoelhe, respondeu Maximus. Cabe a você decidir o que acontecerá no futuro. Sansa e Arya ouviram em silêncio. Sansa observava o pai atentamente, já compreendendo o peso daquelas palavras. Arya parecia pronta para aceitar a oferta imediatamente. Vou pensar nisso, mas não vou vender meu povo a outra coroa, nem mesmo a uma que voe. Maximus assentiu com a cabeça. É tudo o que peço. Pense nisso. Converse com suas filhas. Veja a verdade por si mesma. Enquanto ele dizia isso, um guarda real sussurrou algo em seu ouvido. Santanis Baratheon havia solicitado o auxílio de várias companhias de mercenários que estavam estacionadas em Braavos ou Pentos, pois estavam proibidas de transitar por terras imperiais. Interessante, disse Maximus. Então se virou para Ned. Não tenha pressa. Descanse e quando estiver pronto, poderá partir para o norte e ver seus filhos e sua esposa novamente. Enquanto ele se afastava, Arya sussurrou, eu gosto dele. Sansa franziu a testa. Ele é assustador. Ned permaneceu em silêncio enquanto eram escoltados até os aposentos dos hóspedes. Todo aquele jogo de poder que estava se desenrolando não era algo do qual ele quisesse fazer parte. Contudo, seu filho já os havia envolvido nisso, então talvez ele não tivesse escolha. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.